Para nós é uma alegria estarmos aqui para partilhar um pouco da nossa vida, partilhar um pouco do nosso casamento, da educação das nossas filhas, tentar trazer para vocês um pouco do sonho de Deus para as nossas famílias e para a educação dos nossos filhos. Não temos em nós a verdade absoluta, porque a verdade absoluta é Deus, mas é esta verdade absoluta que nós buscamos. Esperamos encontrá-la no céu, né, com toda a plenitude e com toda a alegria de juntos em família encontrarmos a Deus, para que eternamente vivamos diante da presença de Deus. É também uma responsabilidade sem tamanho, porque quando dizemos da nossa vida ou apresentamos algumas dicas, há ali muito risco, mas nós queremos correr esse risco para que famílias sejam resgatadas das garras do demônio. Nós estamos na comunidade já no nosso 14º ano. Então, 13 anos atrás deixamos nossa cidade. Nós somos naturais de Matão, interior de São Paulo. Vendemos nossa casa, vendemos nossa empresa, porque encontramos a pérola. E o bem maior, quando a gente o encontra, tudo mais não tem tanto valor, não é? Então, não foi peso nenhum para nós. Deixamos tudo por causa de Jesus, por amor a Deus. Para nós foi uma resposta ao chamado de Deus, a vocação que Deus colocava no nosso coração, de ir por todo mundo e evangelizar, começando na nossa paróquia. Mas Deus nos quis aqui um dia, né, consagrados, e a gente, com a graça de Deus, nós tivemos a coragem de dar o nosso sim e vir para a comunidade Canção Nova. Hoje nós estamos fazendo aniversário de casamento. Nós nos casamos... Nós nos casamos no dia 24 de janeiro de 1986. Estamos fazendo 24 anos de casados no dia de hoje. Opção que nós escolhemos e vivemos com muita alegria. E não voltamos atrás. Se pudéssemos, a gente faria tudo de novo. Nos casamos bem jovens. Nós tínhamos 22 anos quando a gente se casou. Com 24 anos nós já tínhamos a nossa primeira filha, a Rafaela, que hoje está completando 22 anos de batismo. A Rafaela nasceu dia 21 de janeiro, 2 anos após o nosso casamento, e nós batizamos, tivemos a graça de batizá-la no dia que nós fazíamos 2 anos de casado. Então a Fá hoje é da comunidade Canção Nova, está na missão do Rio de Janeiro, tem 22 anos, e hoje ela está na sua primeira missão. Rafaela está hoje também pregando para jovens. É a primeira vez que nossa filha sai em missão específica dentro da comunidade. Então o nosso coração hoje está ligado ao coração dela e com certeza o dela ao nosso coração. A Jéssica é nossa segunda filha e nós a tivemos com 25 anos. Eu tive que fazer tratamento e logo após o tratamento, então, houve uma gravidez seguida da outra, pertinho. A Jéssica hoje tem 20 anos. Rafaela é, na nossa casa, voltando um pouquinho, a sensibilidade de Deus. A Rafaela é uma artista. Vocês já viram, a Rafaela dança no Bem da Hora. Também a Samara, que é a nossa filha caçula, também dança no Bem da Hora, porque os pais gostam muito de dançar e porque os avós também gostavam muito de dançar, então está no sangue já, né? A Jéssica na nossa vida é a presença de Deus, da mulher de Deus, da administradora, da mulher responsável. Mulher forte. Mulher forte. O nome da Rafaela é cura de Deus e a gente pôde experimentar isso. Eu tive que ser curada para engravidar. E o nome da Rafaela é exatamente isso, cura de Deus. A Jéssica é mulher forte, mulher de Deus, o significado do nome. Os 3 nomes são de origem hebraica. E a gente pôde experimentar isso, quanto ela foi forte, nós também, porque eu quase perdi a Jéssica na gravidez.
eu tive que fazer repouso, tive um sangramento. E ela desde pequenininha, desde o ventre, a gente percebe essa mulher forte, essa mulher de Deus. E a Samara, que nós já tivemos com 28 anos, deu um espacinho maior, porque entre a Jéssica e a Samara eu tive um aborto. Seria o nosso quarto filho, um aborto espontâneo. Então deu um espacinho maior, que seria o Estevão. No meu coração era um menino. Das meninas eu acertei, eu dizia menina. E no meu coração essa gravidez eu dizia, agora é o menino, é o Estevão. Mas o Estevão está no céu, não veio o Estevão. Aí veio então a Samara, que o nome significa guiada por Deus. Esse é o significado de Samara. E a gente pôde experimentar que a nossa vida caminhava exatamente como os nomes das nossas filhas. Isso é lindo de ver. Deus capricha na história conosco quando a gente coloca a nossa história nas mãos de Deus. E a Samara é a alegria da nossa casa. Ela é a pessoa que faz a gente rir o tempo inteiro, né? Ela está sempre disposta, sempre brincando, de tudo ela tira alguma piada. E isso está na nossa casa também, né? Minha família é uma família muito alegre, a do Mazinho também. Então isso já está na nossa história, sem esforço nenhum. Ela é a alegria da nossa casa. Então nós não nos arrependemos de nada que nós fizemos, do nosso namoro, do nosso noivado, do nosso casamento. Para a gente chegar a um casamento santo, nós precisamos viver um namoro santo. E a gente se esforçou. A gente lutou, né, para que ele fosse santo. A gente botou regras para que a gente conseguisse ter um namoro que nos levasse ao sacramento do matrimônio castos. Nós lutamos para isso. E hoje nós dois ficamos, na verdade, muito contentes, edificados com a pregação do Padre Paulo agora, todo acampamento, mas de modo especial o que ele dizia hoje sobre a sexualidade, sobre a decisão, sobre aquilo que o mundo nos impõe, e como cristãos nós precisamos dar uma resposta diferente. Nós precisamos fazer a diferença, e isso a gente passa para nossas filhas também. Então a Samara está com 17 anos, acabaram as crianças lá em casa, né? Não tem mais. Só tem mocinha agora em casa namorando. Então nós precisamos acompanhar isso das nossas filhas. O namoro, saber como é que está, aconselhando, passando para elas os valores, os 3 conselhos evangélicos, da castidade, da obediência e da pobreza, porque isso é direção para uma família cristã, é essencial para uma família cristã que viva os conselhos evangélicos, a face de Jesus casta, a face de Jesus pobre, a face de Jesus obediente. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, viver e ensinar, não basta dizer, nós precisamos mostrar com a nossa vida que isso é importante. Diante do que o Padre Paulo nos trouxe nessa manhã, desse pensamento ateu, dessa implementação do ateísmo de maneira disfarçada, como modernidade, como novidade, e os números são alarmantes, né? A sociedade brasileira, o jovem brasileiro, a família brasileira, ela tem ainda, por graça de Deus, pensamento conservador. Os valores morais, éticos, cristãos. E nós precisamos, sendo maioria, não ter medo. Presta atenção nisso. Não tenhamos medo de ser família cristã, família temente a Deus. Não nos escondamos atrás deste, desculpa a expressão, mas desse falatório ou desse discurso de que não pode ter símbolo cristão, de que a juventude hoje é diferente, então pode transar a hora que quer, do jeito que quer, de ponta cabeça, pendurado na goiabeira, não, nós precisamos ser a voz que grita: Deus é o Senhor da nossa casa, Deus é o Senhor da nossa família. A nossa família é uma família cristã e é uma família que caminha para Deus. Somos a igreja militante, mas que quer chegar à igreja triunfante.
Por que igreja triunfante? Porque o nosso lugar é o céu. A nossa esperança precisa ser de céu. E para que a nossa esperança seja de céu, para que o nosso caminhar seja um caminho para Deus, um caminho para o céu, nós precisamos exercitar o caminho de Deus e o caminho de céu na terra e na nossa família. E a gente não precisa buscar fora da nossa própria igreja tudo que nós precisamos para ter uma família santa, uma família temente a Deus, uma família que tem Deus em primeiro lugar, para que de fato a gente possa fazer acontecer em nossa casa o tema deste acampamento: eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Quem daqui quer ser povo de Deus? Com força, quem daqui quer ser povo de Deus? Então nós precisamos lutar, mas lutar com todas as nossas forças, para que Deus seja Deus em nossa vida. Nós não podemos caminhar para o absurdo de querer ser Deus de nós. A música que o Peter fez, né? Barco à Vela, está no CD que a Eliana Ribeiro gravou. Me perco querendo ser Deus de mim. O que é que o Padre Paulo nos trouxe nessa manhã? Gente, nossas famílias estão se perdendo porque estamos querendo ser Deus de nós mesmos. E quando queremos ser Deus de nós, nós estamos dizendo: Deus, aqui você não tem lugar. O Deus aqui sou eu. Ou o Deus aqui é o dinheiro, ou o Deus aqui é o trabalho, ou o Deus aqui é a liberdade ou libertinagem, sem continência nenhuma, sem zelo nenhum, sem amor nenhum. A palavra e a escritura, a tradição da nossa igreja não tem valor na nossa vida quando nós queremos ser Deus de nós mesmos e muitas vezes disfarçados de católicos. Aí entram perigos, porque nós corremos o risco de, como o catequista aqui ele disse, que quando vê um jovem vivendo a busca de castidade, passa a ser perseguido, porque não é o modelo que aquele próprio catequista vive. Então não se prega o que não vive, não se convence ninguém de coisas que não se vive. Então nós, cristãos, católicos, maioria infelizmente silenciosa, o infelizmente é só para o silenciosa, mas maioria que acredita nos valores cristãos, que acredita nos valores éticos e morais. Precisamos traduzir isso na nossa vida. Precisamos, sem medo, educar os nossos filhos para Deus. Não é colocá-los em redomas, não é impedi-los que tenham contato com qualquer coisa do mundo, não é isso, mas é plantar no coração deles semente de céu, é plantar no coração dos nossos filhos sementes de esperança no céu, de esperança em Deus. E como que nós fazemos isso? Exortação, como que é o nome? Exortação Apostólica, o Familiares Consórcio, a missão da família cristã no mundo de hoje. Papa João Paulo II, no início do seu pontificado. Livro de cabeceira, teria que ser das famílias. Você quer saber como se comportar diante de todas as realidades que nós estamos vivendo hoje como família? Está nesse documento de João Paulo II. Tudo. É maravilhoso, até diz para nós de como agir com nossos filhos adolescentes ou jovens, quando a gente percebe que eles estão escapando daquilo tudo que a gente ensinou quando eles eram pequenininhos, da alegria que eles tinham de ir à missa e que agora não querem mais ir à missa, não é assim? Que vocês vivem com os filhos? Eu fui criada dentro da igreja, mas lá com meus 14 anos eu também queria escapar da igreja,
né? A gente vive essa realidade. Então o Papa nos ensina a estar acompanhando os filhos em todas as fases. Não é porque agora ele é um adolescente ou ele é um jovem que eu vou deixá-lo, deixa ele resolver a vida dele. Não, enquanto estiver na minha casa, sob o meu teto, como dizia o padre Paulo ano passado, quem manda aqui sou eu. As regras aqui quem coloca somos nós dois. Vamos conversar, mas tem momento que eles precisam obedecer. É a face de Jesus que obedece os pais. Jesus obedeceu, José e Maria não obedeceu? E me lembro agora do padre Léo neste palco, dizendo assim, que quando Jesus se perdeu, José e Maria foram juntos atrás de Jesus. Não ficou um acusando o outro, dizendo assim, tá vendo? Você não cuidou de Jesus, Maria, por isso que ele se perdeu. E nem Maria olhou para José e falou assim, a culpa é sua, seu homem da casa, não prestou atenção em Jesus e ele escapou. Não foi assim que eles lidaram com a situação, eles se uniram. E os dois juntos foram à busca de Jesus. Isso ensina como é que nós temos que buscar os nossos filhos. Nós dois juntos voltaram lá e disseram a Jesus, ué, olha o que você fez com a gente. E Jesus disse assim, vocês não sabem que eu devo obedecer ao meu Pai do céu? Jesus e Maria olhou para ele e falou assim, para casa agora. Traduzindo em miúdos, para casa agora. Eu sei que você precisa cuidar das coisas do seu Pai do céu, mas honrar pai e mãe é um mandamento que o Deus do céu colocou aqui. Então eu estou dizendo para você agora, Jesus, vamos embora com a gente já. Não é para depois não, é agora. Sai daí e vamos para casa junto. E hoje a sociedade nos ensina que isso traumatiza os nossos filhos, que nós não podemos educá-los, que nós não podemos corrigi-los, que nós temos que deixá-los à vontade. Então a gente presenteia nossos filhos, mas não é presença na vida dos nossos filhos. Então lá em casa nós temos muitos erros, e é importante você saber disso. Nós somos pecadores tanto quanto vocês, talvez até mais. Nós falhamos muito na educação das nossas filhas. Muitas vezes hoje sentado com elas eu digo, nossa, se eu soubesse disso aqui no tempo que vocês eram pequenos, eu tinha feito diferente. Eu não teria agido dessa forma, mas já foi, já errei. Então vamos buscar agora fazer a diferença. Eu me lembro que chegando na comunidade, Mazinho sempre me ajudou muito. Mas vivendo dentro da Canção Nova, eu sempre tive muito carinho pelas meninas da comunidade, por todos, os meninos também. Mas digo das meninas porque lá em casa eu só tenho filhas, só tenho meninas. E eu me questionava e me incomodava demais, porque eu tinha muita paciência em ouvir cada uma dessas meninas nas suas debilidades, nas suas fragilidades, nos seus pecados. Eu tinha um coração muito misericordioso com elas. Mas quando eu chegava lá em casa, o coração era diferente. E Deus começou a me incomodar muito, dizendo no meu coração, como é que você tem misericórdia com aqueles que estão fora, e você não tem misericórdia com tuas filhas aqui dentro de casa? E o Mazinho sempre me dizia, Celiane, para um pouquinho, que eu sou bem general. Pode não parecer, mas eu sou muito general. Eu gosto das coisas no lugar. Eu quero que tudo esteja organizado, porque elas precisam aprender que a vida não é fácil, que não é de bagunça que a gente vive, a partir das nossas coisas dentro de casa. Tudo em ordem. Já arrumaram? Já fizeram isso? Não fizeram? Vai fazer aquilo? Vai fazer isso? Eu já chegava botando ordem. Vai para lá, porque... E o mais legal, né? Legal no negativo, é que chegava em casa, muitas vezes elas tinham feito praticamente tudo o que a Celiane tinha pedido. E tinha deixado, sabe aquela mania de deixar aquele último montinho de lixo do lado do cesto, do lado da vassoura, com a pazinha ali do lado? Acho que só lá em casa que acontecia isso, né? É só lá em casa, né? Fez tudo, mas deixou aquele montinho ali de lixo.
que só faltava pegar no cesto, pegar na pazinha e jogar no cesto. O que é que acontecia quando a Celiane chegava em casa? Ela só via o bendito lixinho fora do cesto. E por quê? Que adianta? Que não sei o quê. E já começou chegava. E não terminou. E já... Vocês fizeram, mas não foram até o fim. Tem que ir até o fim. Lavar o pano, torcer, botar no varal, cata esse lixo daqui. Tem alguém parecido comigo aqui? Então vai uma dica. Vai uma dica para você. Porque essa dica eu dava para a Celiane. Falei, Celiane, olha, gente, nossos filhos ficam tristes quando eles não são tratados com justiça e com honestidade. Falar só daquele lixo não é justo, não é honesto. Você vai chegar lá, mas primeiro você vai, nossa, que casa cheirosa, que beleza, nossa, está tudo arrumado, não sei o que, chegou no lixinho, faltou tirar 10, né? Quer dizer, você não deu maior importância para aquele pouquinho que ficou. Você valorizou, e você aproveita para ensinar. Se bater um vento, vai sujar tudo de novo. Isso dá a impressão de coisa mal acabada, e de fato é mal acabado. Então, vamos aproveitar, já recolhe, joga no lixo. A outra coisa é passar o pano e deixar o pano no balde com a água suja. Você vê, coisa bem prática, mas acontece. Então para naquele pequeno erro e esquece de valorizar tudo que fez. Isso desanima, desencoraja os nossos filhos. E a palavra de Deus fala isso para nós, de que a gente não deve desvalorizar os nossos filhos, entristecer a ponto deles ficarem desanimados. Então minha atitude desanimava. Eu estava correta? Estava. Eu estava fazendo de uma forma não tão correta. Tudo na nossa vida, e a gente aprende aqui isso também como ao Senhor, tudo precisa ser corrigido a partir do positivo. Primeiro a gente diz aquilo de bom que a pessoa fez, depois você corrige. Olha, você é excelente, teu trabalho está excelente, a casa está limpinha, está cheirosa, mas faltou esse detalhe pequenininho. Olha a diferença de eu chegar e dizer, mas aqui, parará, tá. Aí o que acontecia é que ela já dizia, eu esqueci a correria, e já ia lá e fazia. Mas o que eu fazia com a Celiane, ou o que eu fiz muitas vezes, eu falava, Celiane, você perdeu uma grande chance de se aproximar das nossas filhas, de se aproximar valorizando o que elas fizeram, de elogiar o que elas fizeram. Faltou pouquinho, mas o que elas fizeram, o muito que elas fizeram, elas precisam saber que é importante. E eu vejo aqui, a Jéssica é a que toma todas as dores. A Jéssica é aquela, pelo senso de responsabilidade e maturidade que ela tem, é como se atraísse para ela toda a culpa. Aí ela já esticava o biquinho e já ficava, o olho já chorando, cheio d'água, ia para lá e já saía batendo firme o pé para cá, para lá, e eu, não foi uma vez só não, mais de uma vez eu vi ela resmungando, não vale nada o que a gente faz, não vale nada o que a gente faz. Gente, nós passamos por isso. E quando a Celiane começou a valorizar, a se convencer, porque o próprio Deus convenceu o coração dela, você tem tanta paciência com as fragilidades, com os defeitos das pessoas, das meninas, das mulheres que te procuram na comunidade, ou pessoas que nos visitam e vêm procurar algum auxílio, e ela com paciência ouve. Olha o detalhe, gente, com paciência ouve, com paciência ensina, com paciência encoraja, com paciência deposita créditos, dizendo, você vai conseguir. Isso começou a incomodar o coração da Celiane, e a partir do momento em que a Celiane começou a levar isso para dentro de casa, como mudou o relacionamento com as nossas filhas. Eu não estou pronta ainda,
Muitas vezes eu volto ainda à cobrança do general. Mas hoje já é possível sentar com minhas filhas e perguntar: e aí, como é que está o namoro? Eu me lembro de uma situação com uma das nossas filhas, não vou expor, né, o nome, mas dela me dizer assim, eu falei: e aí, minha filha, como é que está? Porque isso eu sempre fiz. Como é que está o coração? De quem é que você está gostando? A gente precisa se interessar, a gente precisa ser o melhor amigo dos nossos filhos. A mãe precisa estar lá com jeitinho, jogando verde. Já ouviram essa história? Para colher maduro. Então a gente brinca, né? E às vezes consegue colher alguma coisa muito importante que precisa de auxílio. E aí eu disse: ei, como é que está o coração? Ai, mãe, você acredita que eu acho que eu estou gostando de 2 meninos ao mesmo tempo? Eu acredito, eu também gostei de 2 meninos ao mesmo tempo, eu acredito. A graça dela me falar isso, eu pude orientar: olha, minha filha, por que você está gostando de 2? Porque este menino é muito legal e este outro menino também é muito legal. E enquanto o nosso coração não achar o menino que Deus sonhou para a gente, ele vai borboletando, né? Ele sai à procura. Então isso não é anormal, minha filha. Isso é normal. Agora, não é o fato de você estar mexida, em dúvida com 2 meninos, que isso garante e te dá liberdade de ficar com esses 2 meninos. Aí não. Aí você vai continuar gostando. Nem com um, nem com nem outro. com outro. Nenhum, nem outro, nem os 2, de jeito nenhum. Isso não cabe dentro da nossa casa. Isso não cabe dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Aqui dentro a gente não vive essa realidade. Eu nunca vivi essa realidade. E eu espero que vocês não vivam também. Mas não é só porque nos ama. É porque o primeiro amor deve estar em quem? Em Deus. E quando o nosso coração está em Deus, a gente respeita pai e mãe. Quando o nosso coração está em Deus, a gente mede nossas atitudes. A gente sabe se é melhor ir para a direita ou é melhor ir para a esquerda. Se não tem Deus, eu não sei para onde eu vou. Ou eu vou para todos os lados. A importância dela comentar isso comigo, porque eu pude filtrar junto dela. Que ótimo! Continue conhecendo um ao outro, os 2. E vai chegar um momento que Deus vai mostrar, seu coração vai dizer: nossa, é esse ou é aquele. Mas não deixe, minha filha, nenhum dos 2 se aproximar de você e tentar te beijar, tentar passar a mão em você, porque a gente tem que falar assim, sabe, com os filhos, com as meninas em casa. Não fique sozinha com ninguém, não ande sozinha nesta chácara. É o quintal da nossa casa aqui, mas aqui infelizmente tem gente e tem gente. Tem meninos com o coração muito puro, mas tem meninos que não têm mais nenhuma pureza, infelizmente. Então, minhas filhas andam sempre acompanhadas e eu atiço os tios, todos os tios, em dia de acampamento. Fica de olho, fica de olho. Onde é que elas estão? Fica de olho aí. Os tios ficam tudo de olho, tanto os tios homens quanto as tias. Elas vêm em todos. Quando tem show, elas estão aqui em todos, dançando, se divertindo de maneira sadia, junto com os membros da comunidade. E a gente faz isso com muita alegria. Elas estão em casa, mas a gente precisa cuidar até mesmo dentro da nossa casa. A aproximação, as escolhas. Nós precisamos estar de olho, zelando. Monsenhor um dia disse para nós assim, as mães e os pais, numa reunião conosco: é melhor os pais pecarem por exagero de zelo do que pecar por desmanzelo. É melhor a gente errar cuidando demais, porque minha mãe cuidou demais de mim e eu não tenho nenhum problema de trauma com relação à minha mãe. Eu hoje, porque sou mãe, agradeço demais o que minha mãe fez por mim, de não me deixar sair com quem eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria. Ela dizia: você não é fulana, você é Celiane, filha da Célia, e eu estou dizendo que você não vai. E da mesma forma, hoje eu faço isso com minhas filhas, funcionou comigo. Aí diz assim: ah, mas a geração mudou, mas os valores não mudaram.
Os mandamentos de Deus não mudaram. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquilo que é verdade para sempre, é princípio eterno, não muda porque a sociedade mudou. Então, diante de algumas atitudes dela, eu digo, não, nesse lugar vocês vão não. Não vão não. Aí não é lugar de cristão, minha filha. Ah, mas todo mundo está indo. Ah, mas todo mundo não é você. Você é a Rafaela. Você é a Jéssica. Você é a Samara. Neste lugar, minha filha, não convém. Com essas pessoas, não convém. Elas saem. Elas têm um grupo de amigos delas? Tem. E esses amigos estão sempre lá em casa. Sempre lá em casa. Elas vão para a casa dos amigos? Vão. Mas eu sei direitinho, nós sabemos com a graça de Deus o que elas estão fazendo. Onde elas estão. A amizade bonita entre eles. De um ajudar o outro. De um se preocupar com o outro. Gente, isso existe ainda. Nós precisamos dizer para este mundo que existe ainda amizade sincera, existe ainda sadia convivência, homens e mulheres, jovens que se amam e que não precisam ficar, existe, você precisa vasculhar. Mas onde é que você está andando com seus filhos? Onde é que você está indo com seus filhos? Onde você tem levado os seus filhos? Isso vai dizer se aí é um lugar bom para você encontrar essas pessoas ou não. Então, elas saem, vão tomar lanche, vão para o cinema. Quando estão de férias na casa da minha mãe, vão com os tios para baile, vão. Não em todos, em alguns. Quando os meus irmãos estão juntos. Como eu disse lá em casa, todo mundo gosta de dançar. Todo mundo. Mas a gente escolhe quem é que está tocando, quais músicas mais ou menos vão ser tocadas aí. Seleciona, podem ir se divertir? Podem, mas olha, em casa nós todos somos alegres e ninguém precisa tomar cerveja, ninguém precisa beber uísque para se alegrar e pular e se divertir. A gente é alegre naturalmente, a gente brinca juntos naturalmente, sem nenhuma bebida. Nós somos assim naturalmente. Então, a importância da gente poder ouvir os nossos filhos. Uma de nossas filhas está namorando já há muito tempo. 4 anos para mais. Aí eu sento com ela, e aí, minha filha, que ponto está o namoro? Porque Mazinha e eu namoramos 4 anos e meio. E a gente sabe que esta intimidade do namoro vai levando a gente numa outra intimidade, não é verdade? E a gente precisa saber por medida. Então eu digo a ela, quais as regras que vocês estão utilizando para que vocês permaneçam na castidade, a face casta de Jesus Cristo. Porque esses conselhos evangélicos dentro da nossa casa têm um grande peso. Não é com essas palavras que eu digo, mas é assim que eu estou dizendo a elas, por trás daquilo que eu estou perguntando. Não existe segredo entre nós. A verdade nos liberta. E isso eu sempre usei dentro da nossa casa. A verdade nos liberta. E quando existir alguma mentirinha ou outra, essa história de jogar verde, colher madura é excelente. A gente consegue pegar, não é, a situação. Então vamos conversar. Vamos sentar aqui. Muitas vezes chorando eu disse a elas, olha, essa atitude não foi legal. Isso machucou o meu coração. Não foi legal. Mas a gente precisa aprender a separar a pessoa da atitude. A atitude pode ser mudada. A pessoa eu continuo amando. Não é assim que Deus nos ama? Dizia o Ricardo e a Eliana ontem. Deus nos ama com os nossos defeitos e com as nossas qualidades. A gente não pisa na bola um montão com Deus? Um montão, várias vezes ao dia. Da mesma forma, Deus não olha para o meu pecado e se afasta de mim. Deus olha para mim e me traz de volta apesar do meu pecado.
Então, da mesma forma com os filhos, e acolhe. Essa é a diferença. Precisamos acolher os nossos filhos, porque nossos filhos também erram. A gente não pode querer, senão gente, não seria liberdade. Nossos filhos erram. Nossos filhos muitas vezes causam entristecimento ao nosso coração por uma atitude. Às vezes aquela atitude que a gente não esperava que acontecesse, acontece. E aí vai da nossa resposta, de como a gente recebe essa notícia, que causou ao nosso coração uma decepção. Você sabe o que é a decepção, né? É quando alguém faz do jeito que eu não quero que fizesse. Do meu jeito. Né? A decepção é quando a pessoa faz diferente do que eu penso. Então, isso vai acontecer, porque nossos filhos, nem nós, marido e mulher, fazemos tudo o que o outro quer do jeito que o outro quer, porque sou eu dotado de liberdade, dotado de impulso, dotado de fragilidade, de defeito, também de qualidade. E quantas vezes causei decepções ao coração da Celiane por não ter agido do jeito que ela gostaria. E quando a gente para na decepção, ela não faz do jeito que eu quero. Você sabe que só quem faz do jeito que o outro quer, quem é, né? Marionete. E nós não somos marionete. Então nossos filhos erram. E nós precisamos, quando eles errarem, acolhê-los com o mesmo amor que o pai acolhe o filho quando viu apontar lá ao longe na estrada o filho voltando para casa. Precisamos cobri-lo de amor. Depois vai descobrir o que ele sofreu, mas primeiro acolha, porque ele está se dispondo a voltar, porque o filho está se dispondo a de novo vir para casa. Me lembrei do Mazinho falando disso, uma outra situação com uma de nossas filhas, de que ela veio com muito medo, disse assim: eu estou com muito medo, mas eu preciso contar para vocês o que aconteceu. Muito medo, ela estava tremendo, branca de medo da nossa reação. E nós sentados, ela disse: eu preciso conversar com vocês dois. Nós sentados, ouvimos o que ela tinha a dizer. Não é nada tão grave para que vocês possam ficar aí imaginando coisas exageradas. Não é, são coisas simples, mas que na vida dela teve um grande peso. E ela nos disse tudo o que ela estava vivendo e o que havia acontecido. Nós dois choramos junto dela e dissemos: minha filha, nós acreditamos que Deus está realizando agora na sua vida um imenso processo de cura interior. Realmente, o que você fez não nos agrada, mas Deus vai fazer algo muito novo a partir de você poder se dizer, de trazer a verdade até nós. E lá nós três rezamos juntos, pedindo a Deus que curasse todas as feridas do coração dela, que trouxesse tudo aquilo que havia sido perdido, que devolvesse a origem no coração, para que ela continuasse muito bem naquilo que ela ia viver a partir de agora. E eu fiquei surpresa por causa desse meu jeito general. Eu falei: nossa, eu fiquei imaginando assim, se acontecer alguma coisa, eu ia contar, eu vou matar. Aí eu falei para o Mazinho: meu Deus, como Deus muda o coração da gente, porque eu me senti exatamente assim, como o pai do filho pródigo, que não se incomodou com o lamaçal onde ele estava, com a sujeira que ele estava, o ter gasto os bens, voltado lá tudo escangalhado, né? Não se incomodou com isso. O que importava é que ele havia voltado e o propósito de viver uma nova vida. Então a gente pôde experimentar naquele dia aquilo que Deus faz conosco todos os dias, que é a misericórdia sendo derramada no coração, né, dos nossos filhos. E foi para nós uma oportunidade de correção em nós, porque quando um tempo antes, uma das nossas filhas, quer dizer, a mesma filha, chegou e falou: eu fiz tal coisa,
beijei o menino, descomprometidamente. Simplesmente a música tocou, o ambiente, sei lá, estava meio sozinho, acabamos nos beijando. E ela não teve coragem de contar. Mas, numa conversa entre as filhas, uma soltou. Uma soltou. Gente, pensa numa atitude ignorante. Não foi só atitude não, foi a ignorância em pessoa. A minha atitude não foi de acolher. Não é de concordar, veja bem. Isso, acolher o pecado. Não é de concordar com o erro, mas acolher a pessoa para que ela sinta firmeza e confiança, para que quando ela estiver em situação de fraqueza, ela encontre um ponto forte para se apoiar. Eu lembro que eu dei um tapa tão forte na porta, e bati, mas com toda a força, e disse: eu não criei minhas filhas para isso. Quer dizer, a decepção que eu sofri é porque ela não estava fazendo do jeito que eu achava que deveria ser. Ainda continuo achando que ela não deveria ter feito, mas quem daqui nunca errou? Quem daqui não erra? Eu sou o primeiro a dizer, eu sou o primeiro a dar a mão à palmatória. E não soube acolher com o mesmo nunca vou conseguir. Mas assim como Deus nos acolhe na confissão, nós precisamos acolher nossos filhos quando nos procuram para contar as suas mazelas. Gente, nossos ouvidos precisam estar abertos para ouvir as mazelas dos nossos filhos. Nós nos recusamos. Gente, o pecado maior é nosso, quando nós nos recusamos ouvir as mazelas dos nossos filhos, porque eles as têm. Nossos filhos sofrem desmedidamente, primeiro porque não querem nos desapontar, mas sofrem a tentação, e acabam muitas vezes cedendo, até porque não tem um sustento de formação dentro da própria casa. Nós falhamos em algum lugar, em algum ponto, e mesmo que não tivéssemos falhado, a liberdade é uma característica própria da semelhança a Deus, e a pessoa faz uso da liberdade muitas vezes erroneamente, de maneira errada. E quando o filho vem, ou porque o outro dedou, ou porque de fato procurou para contar, muitas vezes nós reagimos acrescentando adjetivos ao comportamento daquele filho, que o joga ainda mais para o poço, para o buraco. Eu não criei para fazer isso, está pensando que... E aí descarrilhei uma série de veneno, de gotas de veneno que saíram de dentro de mim, porque na verdade, não é uma preocupação com o erro do filho, é uma preocupação com o orgulho ferido de um pai que tem um filho que errou. E quando nós pais nos sentimos ameaçados no nosso orgulho, meu filho não peca, meu filho é direitinho, minha filha é corretinha, o dia que ele errar, você não vai aceitar, porque você sobe na tamanca do orgulho de ter um filho que não erra. Nossos filhos erram, porque nós erramos também. E se ele subir na tamanca, meu pai nunca erra. Gente, eu fico muito feliz. Outro dia eu ouvi das nossas filhas, e depois de uma conversa que teve com você, eu gostaria de ter um marido que fosse tão carinhoso como é o pai com a mamãe e como é o pai conosco. Gente, eu se estufei. Virou pavão. Não é eu me estufei, eu se estufei. Gente, eu me enchi. Eu falei, meu Deus do céu, é para isso que eu me casei, para ser bom para a Celiane,
para ser o melhor possível para a Celiane, para ajudar a Celiane a ser melhor, para trilharmos juntos um caminho em busca do céu. Companheiros de náufrago. Companheiro de naufrágio, companheiro de missão, companheiro de caminhada, como o Padre Paulo tanto nos falou. Mas quando eu subo na tamanca do orgulho, meu filho não erra. Quando ele erra, nós o crucificamos, nós o maltratamos, porque ele não fez do jeito que a gente queria. Quero ler uma frase de João Paulo para vocês, que está no Familiares Consórcio, que diz assim: como na igreja a obra de evangelização nunca se separa do sofrimento do apóstolo, assim na família cristã, os pais devem enfrentar com coragem e com grande serenidade de ânimo as dificuldades que o seu ministério de evangelização algumas vezes encontra nos próprios filhos. Os nossos sofrimentos diante da realidade dos nossos filhos não corresponderem àquilo que a gente quer, ou porque eles abandonaram tudo e partiram para o outro lado, deve fazer com que os nossos joelhos sejam dobrados. Nós não podemos jogá-los fora. Por maior que seja o pecado, nós não podemos jogá-los fora. Se conosco está ruim, imagina sem nosco o que será. Não é verdade? Que fique conosco e vamos rezar. A gente ainda conversava esses dias no programa Manhã Viva, e depois lá em casa eu estava falando isso com o Mazinho. Meu Deus, quando os filhos se voltam, e a gente tem na comunidade muita experiência assim, de meninos e meninas que tiveram um encontro pessoal com Jesus e tiveram uma guinada na sua vida, mas que se envolveram com drogas, mas que se envolveram com bebida, alcoolismo, prostituição. E eu ficava pensando, como é que a gente vai mudar isso dentro da nossa casa? Quantos filhos podem existir na nossa casa nesta situação? O que nós vamos fazer? E às vezes a gente recebe carta, a gente recebe telefonema, dizendo, o que eu faço com meu filho? Eu não tenho mais controle sobre ele. Está aqui a resposta. Nós vamos unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Jesus na cruz. E lá nós vamos rezar pedindo a conversão, porque a única forma, gente, o único meio deste filho sair da situação que ele está, se chama encontro pessoal com Jesus. Não existe outro meio. Eu nunca vi todas as conversões, todas as mudanças de coração, de atitude dentro de casa, de filhos, sempre vem após o encontro pessoal com Jesus. Por isso nós não podemos deixar nossa casa sem Deus. Não podemos, nem que eles não vão à missa conosco, nem que eles não rezem conosco, mas a gente precisa estar rezando por eles. A gente precisa usar deste ministério que Deus nos deu, de autoridade que Deus nos deu, de pai e mãe dentro de casa, que ama, que luta, que não desiste, dizia o Ricardo ontem. Eu não desisto de você, eu não desisto de você. Nossos filhos precisam sentir isso, que nós não desistimos dele em momento nenhum. Então reze, se ele não te ouve, reze. Se ele não te escuta, reze. Se ele não te obedece, reze. Agora eu quero lembrar da Eliana Ribeiro aqui. Quem já ouviu o testemunho da Eliana Ribeiro? De que o pai pegava a Eliana em coma, bêbada na calçada. Os pais nunca desistiram dela, gente. Nunca desistiram. E olha o que essa mulher hoje dentro da Canção Nova. Olha essa menina dentro da Canção Nova. A potência de evangelização que é essa mulher dentro da Canção Nova. Se os pais tivessem colocado para fora Eliana Ribeiro, o que seria dela hoje, me diz? Eu imagino a dor quando ela compôs a música para o pai dela, o que eu chorei. O que eu chorei ouvindo aquela música, de que o pai com paciência ia buscá-la todas as noites, todos os dias, confiando que Deus um dia ia atingir o coração dessa menina.
Quantos nós vemos aqui o Dunga falando da sua mãe? Quantas vezes a mãe rezando em línguas? Essa véia tá louca. Não tem importância, gente. Só Deus pode levar nossos filhos para aquilo que é certo, correto. Se eles se desviaram, é Deus quem vai trazer. É nossa oração que vai trazer. Não tem outro caminho, eu não conheço. E conversando com as mulheres daquele dia no programa, eu dizia, meu Deus, que lado será que a gente consegue? De que forma, outra forma? Existe outra forma para a gente trazer os filhos de novo para o caminho? Não existe. Não existe, então não desanimem, não desanimem, soem sangue, lágrimas, noite sem dormir, calo no joelho, rezem, não desistam dos filhos de vocês, nem que seja no último minuto da vida deles, nem que você não veja a conversão, acredite, o último instante Deus está lá para levar teu filho para o céu, não desista. Não desista, da mesma forma eu digo isso para a esposa, como diz o nosso fundador, aguenta firme minha filha, aguenta firme meu filho, se tua mulher também está se descambando para tantos outros lados, nós somos uma geração que é da descendência de Maria, não somos pouca coisa, nós estamos ao lado da cruz como Nossa Senhora, em pé, com todo sofrimento, essa mulher não se desmanchou em histerismo, em gritaria. Nossa Senhora ficou lá em pé diante de Jesus na cruz, e nós somos da descendência dela, nós não somos frouxos não, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Nossa Senhora, e nossos pais nos ensinaram a força que nos é dada quando a gente crê, quando a gente espera, quando a gente tudo suporta, porque a gente ama, porque Deus está no nosso coração acima de tudo. Então, por favor, não desistam da sua casa, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, nem, vou repetir, nem que você não veja a conversão do seu filho, do seu marido, de sua esposa, não desista. Não desista, leve eles para o céu. Lá no céu você vai encontrar eles, com certeza, eu acredito nisso. Se a gente não ver aqui, quando nós chegarmos lá, eles vão estar lá. Vão estar lá. O nosso sofrimento, os nossos joelhos no chão, nossa oração vai levá-los para o céu, vai levar. Volto à primeira frase, uma das primeiras frases desta colocação, desse testemunho. Não tenhamos medo de ser uma família cristã. E não ter medo de ser uma família cristã é seguir, é ser isso que a Celiane disse. Não desistir das nossas famílias. Independente da situação que esteja, ainda há tempo. Ainda há tempo, porque o maior interessado em ver a sua casa salva é o próprio Deus, porque Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus. Espera de nós apenas que nós o declaremos de fato, o nosso Deus, e que sejamos o seu povo, que possamos abrir o nosso coração, para que essa verdade aconteça em nossas famílias. Não importa a situação que esteja seu filho, o que importa é que tem um Deus que espera o seu joelho no chão, clamando, intercedendo, pedindo a conversão e, acima de tudo, amando a pessoa, não amando o pecado, mas amando a pessoa, não amando a situação, mas amando a pessoa. Gente, quantas noites pedindo a Deus que cuidasse das nossas filhas, para que elas não fossem tragadas pelo mundo. Quantas noites e quantas missas, e todas as missas que eu participo, que nós participamos diariamente da missa, na hora da oração da coleta, eu peço a Deus que cuide da pureza, da castidade, da santidade, da vocação e do estado de vida de cada uma das nossas filhas. Até para os maridos a gente reza.
Se elas não vão ser, se não vão ser celibatárias, Senhor, traga o homem certo. Nós dois rezamos pelos maridos. Namora com este, nós rezamos por este. Traz, Senhor, se é este daí, confirma, confirma. Se não é este daí, Senhor, cuida. Passa para o outro. Gente, mas traz o certo. Isso. Não podemos ter medo de declarar que somos cristãos. Uma das frases finais da celebração, da cerimônia do casamento, do matrimônio, o padre diz: sejam no mundo sinal da presença e do amor de Deus. Precisamos ser para os nossos filhos e para quem olhar para as nossas famílias, gente. Nós somos a maioria, infelizmente silenciosa. Como disse o padre Paulo, precisamos gritar para o mundo ouvir que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que a nossa igreja e a nossa religião preza e zela pela pessoa e não a entrega ao desvario, e não entrega como eu posso dizer, faltou palavra, não a entrega ao lixo humano com que o ateísmo tenta tratar as nossas famílias. Precisamos acreditar e ter em nossas casas símbolos católicos, símbolos cristãos, sim. Em casa tem um oratório, tem um quadro de Nossa Senhora, tem a imagem de Jesus, tem imagem, tem terço, tem crucifixo. No quarto delas, embora já moças, tem lá os 3 pastorinhos no quarto delas. E nós rezamos todos os dias, pelo menos no horário da refeição. Poderíamos almoçar aqui, que é mais cômodo, já estamos aqui, porque nós moramos fora da chácara. Mas nós privilegiamos o horário de almoço para estarmos juntos, para naquele momento bendizer a Deus pela nossa vida, pela nossa família e pela providência dEle em nossa casa, através do alimento colocado à mesa. Isso faz crescer, isso faz ter liga, isso faz ter unidade, isso faz ter comprometimento um com o outro. Somos famílias de Deus. Quem daqui quer ser família de Deus? Tá, o ensaio foi bom, agora com força. Quem quer ser família de Deus? Ninguém pode segurar esse desejo, porque o céu conspira a nosso favor. O céu quer ver na terra famílias santas, famílias que proclamem que Jesus é o Senhor, que Deus é o nosso Senhor e Senhor das nossas vidas. E das nossas famílias. Uma coisinha que eu não quero deixar de comentar. Por favor, quem está se casando agora, estejam abertos à vida. Tenham filhos. Não é um filho. Não são 2. Por favor, 3 para mais. No mínimo. No mínimo. No mínimo 3, por favor. Nós precisamos povoar este mundo com homens e mulheres de Deus que façam a diferença neste mundo. Nós ouvimos uma vez, o Vini que contou isso para a gente, né? Olha aqui, 2 filhos é reposição. Morre você e ele, você tem 2 para substituir. Deus mandou a gente multiplicar. Multiplicar é a partir do 3º. Então criem coragem, povo de Deus, casais de Deus, façam essa diferença. Nós tivemos a graça de conhecer um casal francês com 9 filhos. E na França, na Europa, não se vê mais jovem na igreja. Isso é uma tristeza para nós. Mas este casal agora, 9 filhos. E o caçulinha não estava indo bem na escola. Aí o pai disse a ele assim... Como é que é o nome dele mesmo? Não me lembro o nome do menininho. É Bosco. Bosco. Todos têm nome de santo. Francês, guarda isso, é na Europa. Diz assim: Bosco, se você melhorar nos teus estudos, papai e a mamãe vai te dar o 10º irmão. O menino no estudo, gente, para conseguir o 10º, porque são em 4 homens e 5 mulheres, ele quer que empata, que fica 5 a 5. Isso é belo. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos que vale a pena ter filhos. Não podemos ter medo. E o risco? Qual o risco?
Pensa, não, vai ter mais um, vai dividir um pouco mais as coisas de casa. Não vai dividir, vai multiplicar. Eu quero. O menino foi bem na escola, que nota só alta. O pai está devendo agora mais um filho para ele. Gente, eu quero finalizar. Queremos finalizar com essa passagem da Sagrada Escritura que está em Tobias, capítulo 4. Eu vou pensar alguns versículos, mas é importante você ler o capítulo 4 todo depois. A herança que nós precisamos dar aos nossos filhos, a instrução que precisamos dar aos nossos filhos. Chamou, pois, Tobias, seu filho. Tendo ele se aproximado, disse-lhe: meu filho, Tobias respondeu: que há, meu pai? Filho, quando eu morrer, sepulta-me convenientemente, honra tua mãe, e nunca a abandones enquanto ela viver. Por teu procedimento, faze o que lhe for agradável, e nunca por teu procedimento entristeças o seu espírito. Filho, recorda-te do Senhor em todos os teus dias, jamais consintas em pecar ou transgredir seus mandamentos. Exerce a justiça todos os dias da tua vida, e não andes pelo caminho da injustiça. Se praticares a verdade, serás feliz em tuas obras, como todos os que exercem a justiça. Dá esmola do que tens, nunca afastes de algum pobre a tua face, e assim nunca se afastará de ti a face de Deus. Guarda-te, filho, de toda a fornicação. Cuida principalmente de escolher uma esposa da tribo de teus antepassados. Sê ponderado, filho, em todas as tuas obras, e mostra-se bem educado em toda a tua conduta. Aquilo que tu mesmo repudias, não o faças a outrem. Busca conselho de todo homem sensato, não desprezes nenhuma recomendação útil. Bendize ao Senhor Deus em todo o tempo, e pede-lhe que os teus caminhos e planos sejam bem-sucedidos. Agora, 21. Não temas, filho, pelo fato de termos ficado pobres. Tens uma grande riqueza, se temes a Deus, e evitas todo pecado, praticando o bem na presença do Senhor teu Deus. Não precisamos deixar herança em dinheiro. Se tiver, ótimo, deixe, mas que não seja o motivo do futuro do teu filho, que não seja o dinheiro, o diploma ou qualquer coisa que seja. É importante estudar, faça-o estudar, mas faça-o também estudar as riquezas da nossa igreja, vendo em vocês, pais, em nós, pais, que temos essa riqueza de sermos igreja e que buscamos a Deus. A nossa profissão, a nossa condição econômica, financeira, a nossa condição, ela toda serve para testemunhar as maravilhas de Deus em nossa vida, e não para simplesmente procurar ser rico de dinheiro na conta e miseráveis de presença de Deus em sua casa. A herança que precisamos deixar para os nossos filhos é essa: não temas, filho, pelo fato de ter ficado pobre. Tens uma grande riqueza, se temes o Senhor Deus, e evitas todo pecado, praticando o bem na presença do Senhor teu Deus. Nossos filhos merecem o céu. Você concorda com isso? Nossos filhos merecem o céu, sim ou não? Sim. Quem são os responsáveis de apontar o céu para os nossos filhos? Nós.
Estamos sendo responsáveis com essa missão? Sim, apesar das nossas fraquezas, porque estamos aqui buscando um Deus que nos sustenta, um Deus que nos encoraja, para que nós tenhamos força de dar esse alimento aos nossos filhos, de apresentar este alimento aos nossos filhos e de os encorajarmos para que eles busquem a salvação que vem de Deus, para que eles possam declarar o Deus que, olhando para a nossa casa, o Deus que, olhando para a nossa família, parta do próprio Deus. Deus, eu serei seu Deus, e eles, nós todos, serão o meu povo. Quem daqui quer ser povo de Deus? Agora com coragem, com força e decisão. Quem daqui quer ser povo de Deus? Quem daqui quer estar em atitude de se pôr a caminho? Se põe a caminho sentado? Não! Então vamos nos pôr a caminho, para que as nossas famílias caminhem para o céu. Nosso lugar é o céu, nosso destino é o céu, a nossa esperança é o céu. E juntos eu quero pedir para que depois venha a música e a oração, mas que juntos, quem está aí, marido e mulher e filhos, deem as mãos, a família reunida, e juntos apontemos para a mesma direção, que é o céu, com o auxílio de Nossa Senhora, e rezemos em família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E viva a família! E viva! E viva a nossa família! E viva! Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o seu Espírito. Com a palma assim, ó. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa. Restaura nossa casa, Senhor. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o seu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o seu Espírito. Restaura minha família, restaura minha família, Senhor. Restaura minha família, restaura minha família, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!